Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa segunda-feira, 5 de agosto. Dia seguinte, a derrota por 2-0 para a equipe do Cruzeiro pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um ano depois do nosso último revés como mandantes na competição. E justamente para o mesmo adversário. Uma verdadeira pedra no nosso sapato. Desde 2016 a gente não sabe o que é vencer a equipe celeste. E no jogo de ontem tem um agravante. Foi com uma tranquilidade que o Cruzeiro conseguiu o resultado inacreditável. O nível de jogo do Botafogo, de concentração, parte técnica, parte tática, tomada de decisão, horrível, horroroso, bizonho, grotesco, bizarro e todos os adjetivos mais que você puder pensar que apontem nessa direção. São 4 jogos como mandante sob o comando de David Ancelotti. Diante do Vitória, produzimos pra caramba, mas não concluímos da melhor forma possível. Empate. Contra o Corinthians, fizemos um ótimo primeiro tempo em cima, pressionando. Aquele tipo de jogo que a gente quer ver quando a gente joga no Newton Santos. Mas na segunda etapa, a energia foi lá para baixo e o Glorioso foi amplamente dominado pela equipe paulista. Diante do Red Bull Bragantino, muita intensidade, um time muito equilibrado ali ao longo dos 90 minutos, com capacidade de construção e de boa definição. Uma partida muito interessante do Botafogo, com exceção dos 15 minutos iniciais. Agora, contra o Cruzeiro, contudo, um jogo muito abaixo da crítica, que acende o alerta, porque o nosso próximo confronto como mandantes já é pela Copa Libertadores, LDU, onde a gente precisa fazer o resultado. Afinal de contas, no jogo da volta, tem o 12º jogador chamado Altitude. Vamos trocar uma ideia sobre tudo que foi esse jogo e também sobre essa perspectiva para o futuro de curto prazo já. Só que, claro, tudo isso depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada eu peço por gentileza para você deixar o seu like, inscreva-se aqui no canal também, clique no sininho para ativar as notificações, assim você vai ficar por dentro de todas as novidades publicadas por aqui e vai nos ajudar a alcançar os nossos objetivos. Estamos com quase 61 mil inscritos, mais um degrau rumo aos 70 mil e com o apoio de vocês nós chegaremos lá. Se depois de deixar o like aparecer o botão hypar, clica nele também. Dessa maneira o YouTube distribui melhor ainda o conteúdo e mais botafoguenses passam a conhecer o nosso trabalho. Isso é super importante, logicamente. Lembro, claro, que na hora do almoço, ali por volta de 1h05 da tarde, eu vou estar ao vivo aqui com vocês para a nossa tradicional resenha do almoço e você, logicamente, é nosso convidado. Dito isso, vamos em frente. Fogão, olha, fazia muito tempo que num campeonato brasileiro a gente assistiu uma partida tão ruim do Botafogo. A gente já teve, claro, momentos complicados, como foi, por exemplo, o segundo tempo contra o Corinthians, né? Amplamente dominados, o Corinthians muito melhor do que o Botafogo. Isso aconteceu, aqui e ali isso aconteceu. Mas o jogo como um todo, num nível tão ruim mesmo, fazia bastante tempo. Talvez tenha sido até contra o próprio Cruzeiro no ano passado, onde a gente foi derrotado por 3-0. Não pelo nosso sistema ofensivo. A gente produziu naquela tarde, né? A gente realmente produziu. O Botafogo poderia ter feito 3 gols também. Só que o nosso sistema defensivo estava uma verdadeira água. E a gente acabou perdendo por 3-0. Um ano sem perder em casa. Um ano com uma invencibilidade pelo Campeonato Brasileiro extremamente importante. Só que, claro, agora essa estatística positiva ficou para trás. E o sinal de alerta, ele tem que estar ligado, porque aquele time que vinha tendo uma média de quase 3 gols marcados por partida, sim, sob o comando de Renato Paiva, possivelmente o melhor ponto do trabalho do Paiva, o nosso desempenho jogando no Newton Santos, essa capacidade de construção, de criação, de definição, isso realmente não está aparecendo. E não é que o nosso time não tenha capacidade, nós temos essa capacidade. Mas a gente não está conseguindo fazer da nossa casa a nossa fortaleza. E a gente precisa muito disso. A gente precisa fazer com que o Newton Santos seja sempre um ponto de grande diferença a nosso favor. Contra a LDU na Copa Libertadores,
a gente vai precisar estar numa noite inspiradíssima. Precisamos abrir uma boa vantagem, como fizemos, por exemplo, diante do Red Bull Bragantino nas oitavas de final da Copa do Brasil. É extremamente necessário que o nível de concentração, que a tomada de decisão, que a parte tática, a parte técnica, o foco, a dedicação dentro do confronto estejam para lá de adequados. Coisa que não aconteceu nesse domingo. O primeiro gol que o Botafogo dá para o Cruzeiro, porque a gente pode falar assim, né? O Botafogo deu o gol para o Cruzeiro. A bola era nossa, estava com o John, foi acionar o Alan aqui por cima, o Alan não percebe, o Cruzeiro fica com a bola, o Matheus Pereira aciona na esquerda, não tem ninguém marcando, o Alex Telles vai ali só acompanhando o jogador do Cruzeiro que faz o gol, que recebe o cruzamento que vem ali da direita da nossa defesa. O Botafogo assistiu ao gol do Cruzeiro. E o Botafogo assistiu o gol do Cruzeiro, né? Ele realmente facilitou todo o trabalho da equipe celeste. E isso continuou acontecendo em outros momentos do confronto. Não é que o Cruzeiro ele tenha amassado o Botafogo no Newton Santos. Não, não foi o caso. Porque ele sequer precisou. Sequer precisou. A quantidade de erros que a gente cometeu facilitou um absurdo trabalho do adversário. O Cruzeiro foi levando a partida ali numa boa. E quando a gente vacilou de novo, veio o segundo gol. Um segundo gol marcado por jogadores que sequer fecharam a diagonal para impedir o passe para o Matheus Pereira. Quando o Caio Pantaleão pressiona o Caio Jorge e ele chega na linha de fundo, não tinha outra jogada possível. Ele ia passar para trás, ele ia fazer o passe para o único jogador do Cruzeiro que acompanhou o lance. E ninguém fez a leitura correta da jogada. Isso é uma questão de foco. Isso é uma questão de concentração. Era o tipo de jogo para o Botafogo chegar, vencer, 3 pontos na conta, 2 jogos a menos em relação ao próprio Cruzeiro. A gente chegaria aos 29, entraria no G4 por conta dos resultados da rodada, que, diga-se, mais uma vez, o Botafogo desperdiça a chance de alcançar o G4. 2 vezes já nesse campeonato isso ocorreu. Era vencer, entrar no G4. O Botafogo vai lá e não consegue o resultado. Mas era a gente conseguir esse resultado e mostrar para todo mundo no campeonato, para quem está no topo, que chegamos, hein? Estamos aqui. Mas não foi o que a gente fez. Longe disso. E o que chama muito a atenção é a discrepância, a disparidade do jogo contra o Red Bull Bragantino, onde o time do Botafogo esteve aqui, super elogiado de forma muito merecida, e a gente passou aqui para baixo. Não é que a gente desceu um pouquinho, a gente passou aqui para baixo. A atuação do Botafogo ontem foi digna de uma equipe que sequer briga contra o rebaixamento, ou seja, aquele time que já está entregue. Esse foi o nível da nossa atuação. O nível de concentração, de foco, de interesse, de intensidade, tudo. Muito ruim. A gente também precisa destacar, claro, as escolhas do David Ancelotti. É normal que no começo de trabalho, ainda conhecendo os seus jogadores, ele não arrisque tanto, nas alterações. Mas em dadas circunstâncias é necessário. Isso também tem que servir de lição para o nosso técnico. Ele tem feito, basicamente falando, substituições 6 por meia dúzia. Sai o Alex Telles, entra o Cuiabano. Sai o Alan, entra o Newton. Sai o Marlon, entra o Danilo. Posição por posição. Você só está mudando ali característica, a energia de um atleta que está vindo do banco, né, que está descansado, para você tentar imprimir uma intensidade maior, mas é pouco. A equipe do Cruzeiro tem dificuldade com jogadas aéreas. Ela tem essa dificuldade. E o Botafogo poderia ter colocado Correia, Arthur Cabral e até o Mastriani. E, meu irmão, se tá difícil de ir por baixo, vai por cima. Começa a fazer cruzamentos na grande área, sabe? Para tentar, de alguma maneira, abrir o placar. Para tentar gerar perigo. Porque por baixo estava complicado. Por baixo, a gente não estava conseguindo trocar passes, cara. A quantidade de erro de passe idiota que teve nesse confronto foi uma coisa, assim, absurda. Passes de 2, 3 metros. O passe que vai mais curto, que vai fraco, que o Cruzeiro recupera. Definitivamente, foi um jogo não para a gente esquecer, porque o que aconteceu ontem não pode voltar a ocorrer nessa temporada.
Seja dentro ou fora de casa, tá? Dessa vez foi no Newton Santos. Mas fora de casa a gente não pode mais ver esse nível. O Botafogo precisa do nível de excelência máximo. E eu não tô nem falando sobre briga de brasileiro não, tá? Eu tô falando sobre buscar o G4, garantir vaga na Libertadores de modo direto. Porque o Botafogo não está garantido nem na Copa do Brasil do ano que vem. E a gente não pode perder isso de vista. O Botafogo não pode passear no Campeonato Brasileiro. Nós não temos esse luxo. Porque o Botafogo está fora da Copa do Brasil de 2026 até então. Então a gente precisa fazer um campeonato que garanta vaga na Libertadores via brasileiro. Não dá para ficar contando que a gente vai ser campeão da Libertadores, que a gente vai ser campeão da Copa do Brasil. Pode acontecer? Claro que pode. O Vasco, no ano passado, com um time fraquíssimo, foi semifinalista. Então pode acontecer do Botafogo poder chegar numa Copa, faz um jogo maneiro, empata o outro e vai avançando. Na Libertadores, ano passado, o Quarto Jorge foi assim. O Botafogo fazia o placar em casa e empatava fora. Foi assim contra o Palmeiras, foi assim contra o São Paulo. Na verdade, nem fizemos o resultado em casa contra o São Paulo, mas nos pênaltis avançamos. Contra o Peñarol, aquele atropelo por 5-0 e depois a gente perde fora e chega na decisão e é campeão. Copa é uma coisa à parte. Copa tem aquele quê especial, sabe? Você não precisa de um elenco mega qualificado na Copa. Você precisa de um time e mais uns 2, 3 que mantém um nível competitivo muito alto. Copa normalmente funciona assim. Então você pode chegar, você pode estar num dia bom, vencer bem, e depois você empata e avançou, classificou. Só que no Campeonato Brasileiro você precisa de constância. Você precisa de regularidade. E o Botafogo, nesse momento, não está conseguindo apresentar isso. O nível de atuações está oscilando, o que é normal para o início de trabalho. A gente não pode tratar como se fosse uma coisa assim de outro planeta. O que não pode ocorrer é o nível que teve ontem. Porque se o Botafogo fosse derrotado pelo Cruzeiro, mas jogando bola, a torcida não teria ficado insatisfeita como ficou, e com razão. As vaias no intervalo foram justas. A vaia no final, justa também. Porque a torcida tem o direito de se manifestar. E nesse sentido, tinha que manifestar mesmo a insatisfação pelo que a gente viu. Não é a questão da derrota por si só, é como ela aconteceu. A maneira como o Botafogo foi derrotado para a equipe do Cruzeiro. Nós não competimos. E o mínimo que o torcedor quer é ver o seu time competir, é ver o seu time duelando, ganhando as disputas, chegando na área do adversário, gerando perigo, conseguindo vencer as batalhas ali por cada centímetro do gramado. Mas isso passou muito longe de ser verdade nessa tarde de domingo. O sinal de alerta para aquilo que a gente não está conseguindo fazer como mandante está aceso. E repito, o próximo jogo em casa é contra a LDU. Vamos enfrentar agora o Red Bull Bragantino na Copa do Brasil. Precisamos desse resultado para dar aquela moral, para você poder, né, missão cumprida. Essa daqui já foi, estamos nas quartas de final. No fim de semana tem o Fortaleza do Renato Paiva lá no Castelão. A gente precisa buscar um bom resultado para poder ganhar mais confiança, para chegar contra a LDU e a gente poder fazer o trabalho que é necessário. Poder fazer o placar que a gente precisa. No jogo da volta, com o 12º jogador chamado Altitude, a gente não pode ficar dependendo desse confronto. A gente precisa resolver a nossa casa, praticamente falando, em casa. Precisa em casa fazer o placar. Mas para isso, vai ter que estar num dia muito bom. Porque vai ser um ferrolho, irmão. Não se engane. A LDU vai tentar o contra-ataque. A LDU não vem para o Rio de Janeiro para jogar em cima da gente. Vem para jogar nos nossos erros. E se a gente facilitar o trabalho dos caras, fica difícil. E a gente fez isso contra o Cruzeiro. Então a lição tem que ser aprendida e assimilada o mais rápido possível. Contra a LDU, o nível tem que ser outro. Contra o Red Bull Bragantino a mesma coisa, contra o Fortaleza a mesma coisa, e todas as lições possíveis dessa partida precisam ser aprendidas. Para ontem, o nível foi sofrível. A torcida ficou com raiva com razão. E os caras têm que fazer uma reflexão. O que aconteceu do jogo do Red Bull Bragantino para esse confronto contra o Cruzeiro? No intervalo de dias, a gente saiu de um time que, ó, se jogar assim, irmão, se jogar assim fica enjoado, hein? Para uma equipe que você olha e fala, meu Deus do céu, cara, não consegue nem acertar o passe. Trabalho para o David Ancelotti, para sua comissão técnica.
mas também para os jogadores que têm que botar a mão na consciência e entender que o que aconteceu contra o Cruzeiro não pode mais se repetir, definitivamente.